Vivo novamente. Uma boa noite. Com certeza agora a gente não terá problemas. Não teremos problemas agora para ouvir uma das mais belas vozes de uma profissional que, além dessa voz incrível, a maneira como ela conduz a sua carreira, sempre buscando a abertura para a música popular brasileira e seus artistas. Hoje, a nossa entrevistada é Dani Lapidus. Ela mesma me disse: nossa, Márcia, o lado de trás do balcão, né? Porque ela sempre está entrevistando, e hoje nós a entrevistaremos, mas com um prazer tão grande. Olha, eu quero agradecer a todo mundo que está entrando. Oi, Jaime Xavier, muito obrigada, viu, que você voltou aqui, porque, olha, não dá para gente não estar juntos para ouvir histórias e a história de Dani Lapidus. Bom, Dani, eu quero te dizer que eu sou sua fã e eu sei que você me recebeu na sua vida profissional e também como uma amiga. Então é muito gostoso hoje. Obrigada, Mário, que você voltou. Sim, caiu. Nós estamos testando sempre, mas realmente, como todo mundo está na internet, acontecem essas coisas, mas a gente não pode desistir, tem que voltar. Boa noite, Dri, muito boa noite, Drica Marques. E olha, Palco da Boa Música, que é o Jaime Xavier, que nós entrevistamos ontem, escreveu a voz feminina padrão do rádio brasileiro, com toda certeza. E o Paulo Neto, sou fã. Pessoal, eu queria dizer para vocês que nós temos a caixinha de perguntas. Mandem perguntas sobre rádio, sabe? E fiquem com a gente sempre. E também vocês que são comunicadores, que estão conhecendo aqui o nosso espaço, entrem em contato comigo, inbox, para que a gente continue levando todas as noites um comunicador desse Brasil. E aqui em cima, ali onde tem o título da nossa live, se você aperta ali, você já vai me seguir e vai seguir a Dani Lapidus, nos ajudando demais. Quanto mais pessoas seguindo a gente na internet, mais chances nós temos de tocar numa rádio, de fazer um programa de TV, de estar na imprensa escrita, porque hoje os números de internet mandam muito. Drica, você escreveu aí que você é fã dessa maravilhosa Dani, mulher talentosa, dedicada, pessoa magnífica. Concordo em número e grau. Eu quero dizer aqui que também tem uma pessoa que é de São Paulo e que eu devo a ela coisas muito bonitas da minha carreira. Vera Barbosa, muito obrigada. Obrigada, o fã-clube do Djavan, Vidas para Contar na Escuta, que beleza. Olha, isso é a Dani que trouxe pra gente, a Dani que trouxe pro meu canal de Instagram essa noite. Esse sorriso dela, essa voz padrão maravilhosa e talentosa e especial, como diz aqui o Mário. Mário, muito obrigada. Vamos chamar a Dani, mas antes eu quero dizer para vocês uma frase dela. A Dani diz assim, olha, brincando com a voz. Em relação a brincar com a voz. É o lúdico em mim. Brincar com a voz me realiza. Mas eu acho que essa brincadeira dela é tão séria que ela foi se especializando e fazendo tanta coisa, e dublagens, que ela tem uma brincadeira maravilhosa como uma das maiores vozes da locução. Pronto, me ouve agora? Te ouço e fico muito feliz aí por você estar fazendo esses comentários. Vocês são meus amigos, né? Você e o Jaime Xavier.
O Jaime Xavier, né, que foi esse querido que se entrevistou ontem, também um grande profissional, que, como eu falei, ele é um militante lá no Centro-Oeste, né, no Reduto Sertanejo, ele que leva a música brasileira. Enfim, tanta gente boa, né, que está aqui, Márcia, esses seus entrevistados com tantas histórias maravilhosas. Então é uma confraternização. Acho que o Povos, ele vai trazer isso, né? Tomara que ele se multiplique e a gente continue, né, podendo estar com você sempre, que esse projeto vá adiante por muito e muito tempo. Pretendo, Dani, eu pretendo mesmo, porque eu acho que se a gente não fizer, vai se perdendo coisas importantes do nosso próprio coração e do que a gente acredita, da música brasileira, da cultura Exatamente. brasileira. Então, olha, eu pretendo ficar aqui muitas noites e quero te dizer, viu, Dani, o que as pessoas estão escrevendo em box dizendo da alegria de ter um cantinho para ouvir, pessoas que trabalham com boa música e pessoas que cantam e que fazem apresentações incríveis de artistas que precisam de espaço. Olha, o pessoal se encantou de poder ver o Brasil, né, dentro desse pequeno espaço. Nós estamos começando a criar uma comunidade de ouvidos sensíveis em tão pouco tempo, para você ver a necessidade de uma coisa boa para o nosso cérebro, para o nosso, não é? Exatamente, Márcia. Você que é musicista e professora de canto, lida com tantos talentos, né? Descobre tantas vozes e tantos compositores e instrumentistas novos, né? Eu imagino o quanto de riqueza tem por esse Brasil desconhecido, né? E eu acho que, como você citou ali no início, né? Realmente essa coisa da voz, né? É o lúdico mesmo em mim. Porque eu, na verdade, acho que vou até decepcionar um pouco alguns aqui. Porque, na verdade, eu nunca tive essa pretensão de ser locutora. Não era um sonho, não era uma coisa para eu realizar na vida. Mas eu fui para a locução até meio que por uma questão de sobrevivência, né? Eu precisava trabalhar, né? E na época da faculdade tinha um professor de radialismo e ele dizia para mim assim: Poxa, você tem uma voz boa, por que você não vai fazer locução? Aí eu, tá legal. Mas esqueci aquilo lá, né? Para mim era uma coisa que era assim, não era uma novidade, não era uma coisa que me encantava, né? Sempre eu adorei rádio, mas quando eu precisei, fui lá, né? Na fala do Pedro Paulo, né, professor, e lembrei, falei, poxa, será que eu podia, de repente eu posso investir nessa área, né? E quando eu fui para o rádio, né, assim, quando eu comecei a trabalhar em rádio profissionalmente, eu comecei a descobrir que eu podia realmente brincar com a voz e podia ser um personagem, porque a gente é meio ator também, né? Quando a gente está ali no microfone. Então, foi uma descoberta bacana, eu adoro o meu trabalho, gosto do que eu faço e acho que sou uma aprendiz ainda. Ainda estou caminhando, né? A gente está sempre tentando melhorar aqui e ali, né? E novas funções a gente vai Olha, agregando também. olha, Dani, não tinha uma outra coisa para você fazer tão bonito, de uma forma tão verdadeira, que usar a sua voz linda. Mas não é só porque ela é linda, Obrigada. é porque você transmite essa sensação boa que a gente quer, que a gente precisa. Quando você liga um rádio e ouve você, poxa, que coisa boa, aquela tribulação rolando e a sua voz falando. É um outro mundo, né? Um mundo que a gente quer, um mundo que a gente precisa. E com tudo isso, pensando que nem isso havia lhe passado pela cabeça, com tudo isso, você acabou trabalhando na Antena 1, FM O Dia, Rádio Opus 90 FM, Rádio MEC, Rádio MPB FM do Grupo Band. Você, hoje em dia, aí por muito tempo, hein? O Toca B maravilhoso, na Nova Búzios, uma web Foi. rádio, e agora você está na Rádio Rio de Janeiro. Essas Exatamente. rádios, essas passagens pelas rádios,
Me fala um pouquinho, não precisa falar de cada uma, mas coisas que você viveu ali e falou, poxa, eu nem pensei em ser locutora, mas valeu muito a pena, olha o que aconteceu. Pois é, né? Era assim, acho que a coisa começa um pouco antes, porque, como eu falei para você, eu nunca imaginei ser locutora, mas a voz, ela sempre esteve assim presente, né? Como se fosse algo que tivesse um futuro dentro da minha carreira, da minha profissão, enfim. Eu talvez fosse trabalhar com a voz em algum momento, porque aquela coisa quando você é criança, o pai e a mãe querem que você toque um instrumento, né? Então, os meus pais me colocaram na aula de violão, eu adolescente, e anos depois, o meu professor de violão, ele falou assim, Daniela, vamos tocar na noite. Eu já estava aí com os meus 18 anos, e aí, como eu gostava muito de cantar, porque lá em casa os meus pais eram muito musicais, tinha um disco de tudo quanto é coisa, né? Desde o clássico até chorinho, MPB, bossa nova, samba. Então eu gostava de cantar, adorava cantar. E aí eu fui cantar com ele na noite, né? Lá em Cabo Frio, nos barzinhos da noite. Depois eu tive uma passagem por baile de debutante também, né? Enfim, então foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, eu trouxe um pouco, né, dessa vivência para o rádio. E as rádios que eu trabalhei me deram também a oportunidade de tentar me colocar como profissional, me profissionalizar mais, né? A cada rádio que eu passei, acho que eu fui, né, tentando subir um pouquinho, um degrauzinho, né, para me especializar naquilo ali e fazer melhor, né? Então, acho que essa grandiosidade do rádio, né? Porque o rádio ele tem um poder, né? A gente sabe que o rádio não tem a imagem, né? Então ele lida muito com a imaginação. Então, quando você passa por uma emissora como a Opus 90, quando eu passei, foi a minha primeira experiência em rádio, a Opus 90 só tocava clássico, né? Então, ali eu já fui também, né, assim, entendendo o que é qualidade musical, né? E depois eu fui para a Rádio MEC, 17 anos na Rádio MEC, também ouvindo clássicos, ouvindo jazz, né, com grandes profissionais aqui. Eu não posso deixar de citar aqui J. Carlos, que foi assim um mestre para mim, Nelson Tolipan, nossa, Lauro Gomes, Sérvio Túlio, que foi assim, um super produtor, porque ele transformava operetas, né, textos de operetas em textos espirituosos muito engraçados dentro de uma emissora clássica. Então ele levava uma linguagem coloquial dentro de uma emissora clássica. Então a gente lida com tanta gente boa, com tanto talento, né? E eu, depois disso tudo, eu fui para a MPB, que foi uma realização, que foi a minha primeira rádio comercial, porque eu trabalhava em rádio pública, né? A Rádio MEC foram 17 anos dentro de um sistema público, e aí eu fui para essa rádio, que era um outro time, né, de locução, e fui aprendendo também, né? Acho que também tem um grande colega que me ensinou muito, também não posso deixar de citar aqui, que foi o PC, né? Que ele me ensinou muito do que é você mexer na mesa de áudio e falar ao mesmo tempo e brincar com as vinhetas, né? Enfim, fazer mixagens, né? Então, e uma grande amiga, né, que é mineira também, sou suspeita para falar, que eu amo Minas Gerais, que uma amiga que é comunicadora lá, que é uma grande comunicadora, que é a Mirtes Oliver, que tem todo um jeito de falar diferente, né, no rádio, bem despojado. Então, assim, eu levei um pouco de cada coisa dessa, né, para minha formação, para minha carreira, né? E hoje estou num desafio que é ser comunicadora. E a comunicadora, ela não é uma locutora, né? Ela precisa comunicar ideias, muitas vezes opiniões, e isso é um desafio, né? Porque eu tenho que ser um pouco pesquisadora, e eu sou muito feliz dentro desse trabalho também lá na Rádio Rio de Janeiro. Pois é, como comunicadora, toda essa base, essa história vem, se junta à sua formação, você como professora, você como jornalista, tudo levando a que você possa hoje comunicar e ser uma pessoa que também está
nos encantando nessa maneira também, além da locução. Então, você é formado em comunicação social, outra coisa que já dá uma base interessantíssima para Muito. um trabalho de comunicação. Sim, Você trabalhou também, olha, nós estamos aqui homenageando o rádio, mas você trabalhou também em televisão. Então, eu acho que tudo isso foi. aí vem e forma essa Dani que hoje comunica. Dani, quando você trabalhou em televisão, o que você pode citar de diferença fundamental entre a comunicação no rádio, apesar que você já disse, no rádio não tem a imagem, mas tem mais coisa aí. O que você pode dizer dessa coisa do rádio e da TV? Bom, primeiro que o rádio é muito mais interativo, né? Na TV, na verdade, foi o meu primeiro trabalho. Foi quando eu saí da faculdade e eu fui para a antiga TVE. Hoje faz parte da EBC, né? TV Brasil. E lá eu fiquei 2 anos, mas eu trabalhava na produção. Então, eu via as produções, eu via os locutores, os comunicadores, né, que na verdade eram apresentadores de telejornal. Lá tinha uma gama de profissionais maravilhosos. A Bia Bedran fazia um programa incrível, né? Bia Bedran, para quem não conhece, é uma musicista, é uma pedagoga e ela faz um trabalho incrível para criança. E ela tinha um programa assim que foi um ícone na TV Brasil, na TV na ocasião, né? Na década de 90 mais ou menos, que chamava Canta Conto. Então, a TV, ela, se você não tem uma TV com um certo cuidado na qualidade do que se veicula em termos de conteúdo, né, você tem uma imagem mais apelativa. Mas dentro de uma TV pública, né, onde eu tive a oportunidade de conviver com esses profissionais, né, você tem a diferença é que você constrói o pensamento. Ali você tem a experiência da formação da opinião, né? O rádio, ele tem a vivência da interatividade, né? O rádio é o tal companheiro. Então, principalmente o rádio AM, que ainda existe hoje, né? A Rádio Rio de Janeiro é rádio AM, embora ela esteja migrando muito para a internet também, mas tem essa coisa do rádio que está ali com você, é teu amigo, né? Ele é solidário, ele faz você rir, se emocionar. E é por isso que a coisa do lúdico é muito forte em mim, porque eu só sei fazer as coisas se eu puder me emocionar. Se eu não conseguir emocionar e me emocionar, né, eu acho que o meu trabalho não está valendo. Pois é isso que a gente sente em você. Tanto que as pessoas escrevem isso, que você comunica com alma. Então, vale muito o que você faz. A Drica Marques está dizendo que a sua voz leva a gente para um lugar maravilhoso e que o Expresso MPB era o programa preferido dela. E o Alex Ferreira foi o que falou, que ele é locutor também. Alex, vamos fazer aqui Sim. com a gente. Tipo assim, que você nasceu para comunicar. O seu talento vai além da sua voz. Então, ele que disse aqui que você Vocês comunica são meus com alma. amigos, né? Então, Alex trabalhou não, mas comigo, você comunica com alma. a Dona Dani, Drica. você tem uma voz lindíssima. Ó, e sabe, é muito bonito você trabalhando. Ó, eu queria te Márcia, perguntar uma posso só coisa. fazer um adendo aqui rapidamente? A Drica Moraes, ela é uma professora, né, da aula em colégio e ela ensina Calis Bento para os alunos. Ela faz o coro, faz formação de coro. Ela é incrível. Drica, eu sou sua fã. Que coisa boa, viu? Olha, eu quero dizer a todos, deixa eu ver aqui, eu tenho uma produção caseira aqui, ó. Sim, ok, obrigada. Eu quero novamente avisar quem está chegando agora que nós estamos com você, Dani Lapidos, aqui em cima, ó, no Povos, dá para ver aqui na frente, se você apertar ali a setinha para baixo, já tem a minha arroba e o arroba da Dani, e a gente aguarda que você nos siga, porque a gente segue de volta e a gente vai fazendo isso acontecer, porque a gente tem que usar a internet para alguma coisa legal, né? O que a gente já viu, já viveu, vamos usar.
A internet, nós temos sim talentos, temos nossos talentos, nosso trabalho, queremos mostrar nosso trabalho, nossa voz, queremos mostrar o que a gente faz, mas a gente também não pode fazer só isso, não, senão fica vazio, não leva a lugar nenhum. Dani, além de avisar que é você que está com a gente, eu quero agradecer aqui, ó, a Tela Redonda, que fez para mim, @Tela Redonda, num valor, eu não quis que ela não cobrasse, o valor foi muito acessível. Todo mundo aqui de Brasília, viu, gente? Ela faz trabalhos personalizados com você, desenhado, sua família, tudo na Tela Redonda. Eu fiquei Incríveis, impressionada, é outra incríveis. arte. E ela desenhou esse rádio aqui, maravilhoso. E eu queria também Sensacional. dizer, Dani, que dia 13 de fevereiro, é isso que eu estou contando para todo mundo. Bom, quando eu comecei a convidar as pessoas, eu não iria mais fazer live. Mas aí o mundo mostrou que ainda era hora de fazer live, não dá para sair, não dá para fazer show, tem que ser Sim. consciente. E aí eu pensei assim, bom, vou chamar cantores, vou chamar locutores, pessoas com os quais eu tenho muito amor, porque fui as duas coisas. O que eu fiz? Comecei a convidar. Aí eu lembrei, poxa, quando eu era locutora, no dia 13 de fevereiro, eu não lembrava o dia, mas eu lembrava que em fevereiro a gente comemorava o Dia Internacional do Rádio, claro. Gente, mas a gente comemorava, porque eu também trabalhei em rádio de 13 de interior, então tinha fevereiro. as comemorações, muito bonito, né? E aí eu olhei lá, 13 de fevereiro. Bom, a Mins Música, que é o selo, a gravadora que eu trabalho ultimamente, atualmente, Uhum. me escreve, Márcia, seu single vamos lançar no dia 12 de fevereiro. Eu falei, não é possível, não pode ser. Então nós estamos aqui, ó, comemorando tanta Maravilha. coisa. O single no mês que a gente resolveu fazer isso. Isso acabou me ajudando junto ao single, mas foram Sim. coisas que aconteceram depois que eu me propus a me doar para o trabalho da música. Eu falei, gente, não adianta ficar parado esperando, não. Se doe que as coisas voltam para você sem você pedir. Impressionante. Eu queria dizer isso e queria dizer que te agradeço, assim como todos que vieram e deram essa abertura para mim. Vocês me presentearam. Não, Então, te agradeço Márcia, e antes de jogar para você nós é que novamente, recebemos eu só esse quero também dizer para presente. as pessoas que você é professora e com isso você se doou e com seus alunos você fez um trabalho muito importante. Fala para gente. Bem, esse trabalho foi um estágio de uma pós-graduação que eu fiz na área de docência, de ensino médio. Eu bati lá na escola do meu filho, olha, preciso fazer um estágio. Tem um projeto chamado Rádio Escola. E aí eu implementei, junto com outros professores, esse projeto na sala de aula, onde a gente faz, como se a gente formatasse, né, uma emissora de rádio e no pátio da escola essa rádio era veiculada. Então os alunos passavam por todo o processo de produção. Eles faziam a seleção musical, eles escreviam os textos que eles iriam ler. Nós fazíamos festival de música, foi no Colégio Itapuca, aqui em Niterói. E o professor Henrique, que é um dos donos do colégio, que eu devo a ele, assim, tanto de formação cultural, quantos livros ele me deu para ler, né? Eu conheci tantos autores, né, dentro da área da educação, da comunicação. Ele foi assim uma pessoa incrível. E aí a gente tocou esse projeto, né? Acabou dando certo. Eu fiquei lá, acho que foram 2 anos na escola, né? E até hoje tem alunos assim que já estão casados até, né? E até hoje tem alunos que lembram, né? E falam assim, ah, poxa, era tão bacana, né? E quero também destacar, Márcia, um professor que chama Celso Ramos, um amigo querido, e o Celso também, ele é músico e ele também trabalhou comigo. A gente fazia projetos de música lá na escola. Então, assim, é o que você falou, Márcia. Esse projeto seu, Povos, ele vem trazendo uma oportunidade para que as pessoas possam se reconhecer brasileiras. Eu acho que a gente está num momento político, né, na nossa sociedade em que a gente precisa resgatar, ou então
inventar uma nova identidade, porque a nossa identidade está perdida. Nós estamos com dificuldades em relação a nos entender como povo, como nação. E a música, pela sua sensibilidade, por aquilo que ela consegue capturar, né? Ela acaba trilhando esse caminho, abrindo esse caminho para que a gente possa realmente, como Milton diz, né, na letra que ele canta, né, Notícias do Brasil, a música acho que é dele, do Fernando Brant, e ele diz, né, tem gente boa espalhada por esse Brasil que vai fazer desse lugar um bom país. Então, acho que o teu projeto, ele segue nessa linha, e quantas pessoas vierem serão bem-vindas, né, e acho que isso vai ser multiplicador, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Dani, eu gostaria de dizer para as pessoas que estão chegando agora que a Dani chegou a mim de uma forma assim muito carinhosa. Ela me encontrou como cantora na internet. E a Foi. Dani é uma das pessoas que jamais deixa de pesquisar o que eu venho fazendo, as novidades, as músicas. A Dani foi a primeira pessoa que tocou o meu retorno após vários anos sem lançamentos. Eu havia lançado em 2019 um disco que eu amo demais, com a Melissa Mondin, Melissa porque ali eu Mondin, musiquei poemas maravilhosa. dela, Esse disco mas depois eu tive a um chance. expoente. Sim, maravilhoso. E depois disso, a Mins vem e me faz esse carinho de lançar os projetos Promenesca, que já saiu um, vai sair o Promenesca 2, Proscaime, para o Cristóvão Bastos, e que e o exímio maravilhoso violonista sete cordas, Félix Júnior, estamos Nossa. fazendo como um resgate de Salve, catálogo Félix. de música brasileira. Eu fiquei encantada e vi hoje que na Amazon, na página de Roberto Menescal, o destaque é a gravação de uma das canções do Prumenesca, que é um disco meu, não é Opa. dele, mas está lá. Então, isso me ajudou, mas você foi a primeira que tocou esse retorno meu como intérprete. Você teve a primeira mão da música Fuso Horário, Reginaldo e Mil, eu, nossa, excelente fiquei muito compositor. feliz, a gente entrou ao vivo. Foi. Pena que foi curtinha a entrevista, né, Márcia? Mas queria também chamar atenção para esse grande compositor que é o Reginaldo, né? Essa música é linda, Fuso Horário. E, enfim, tantas outras que ele tem, eu conheço o repertório dele, depois a gente ficou se comunicando há algum tempo. Então, assim, essa oportunidade, né, de trazer tanta gente desconhecida, que não tem esse espaço, né, porque é aquilo, né? Até falar um pouco do toca-B, se é que dá tempo, né? Da gente tocar um Por pouquinho favor, eu no já ia chegar assunto. aqui porque é muito importante. Pois é, Sim, o toca-B, ele foi resultado de uma inquietação minha, porque quando eu trabalhava na MPB, a MPB era uma rádio comercial, né? Bastante vinculada às gravadoras, e eu sentia muita falta de alguns artistas que não tocavam lá, e eu falava para o programador, poxa, toca essa, toca aquela, e eu ficava assim, mas enfim, né? Lá tinha lá a sua programação, e quando eu saí da MPB, que a MPB foi extinta, na verdade, né? Acho que, colocando aqui a minha opinião, né, sou suspeita para falar, mas acho que foi um grande erro, foi um tiro no pé, né, terminar com a única rádio de música brasileira do Rio, com excelentes profissionais, com uma programação que era uma programação boa. Então, quando a rádio acabou, eu fiquei desempregada, né? E fiquei com aquela coisa, eu falei, não, gente, eu queria tocar esses artistas. A gente não escuta Rosa Passos, a gente não escuta no rádio, a gente não escuta Joyce Moreno, Leni Andrade, Alaide Costa, Fátima Guedes. A gente não escuta essas cantoras, essas compositoras, então
Um grande amigo que também queria fazer uma reverência a ele, que é o Mário Azevedo, ele é radialista, ele tem uma rádio web de uma programação, convido vocês a ouvirem, é uma programação top de linha, porque ele é um excelente programador, inclusive ele seleciona até a música de cinema, ele vai lá nos anos 70 e ele gosta de música brasileira, então ele perguntou, você não quer fazer um programa lá na rádio? E aí a gente começou a levar essa ideia e criamos, né, o Toca B. O que aconteceu? Eu tinha tanta liberdade, né? O Mário me dava tanta liberdade de escolha que a gente começou a tocar todo mundo, né? Então eu levei Rico Teixeira, que é um grande também compositor, né? A gente resgatou coisas, jamelão, a gente tocava jamelão, porque você não ouve jamelão no rádio. Né? Se você liga jamelão, ele era o quê? Puxador de samba. Ele nem gostava de ser chamado de puxador, né? Ele não, eu sou cantor, não sou, eu sou intérprete, né? E é verdade, com aquele Intérprete, é. vozeirão, né? Então eu falei assim, gente, a gente tem que tocar essas pessoas, né? Então foi um projeto, foi muito bacana. Ele só se encerrou porque realmente eu precisava entrar de novo no mercado de trabalho, né? Uma questão de sobrevivência, então eu não tive tempo mais de dar continuidade. A gente até pensa agora em resgatar num outro formato, né? Vamos ver. Mas é isso, Márcia. Eu acho que a gente precisa fazer com que essas novas gerações conheçam esses talentos. Por quê? Só para conhecer? Não, porque eles falam muito da nossa terra, eles falam muito de nós, quem somos nós brasileiros, né? A música que é tocada lá fora, nossa, meu querido Fernando Parra, né? Que ele, acho que ele é um uruguaio que, acho que ele tem alma brasileira, né, Márcia? Ah, com certeza. Então, o Com Fernando certeza que que você mais uma vez, desculpe, você mais uma vez me apresentando pessoas e com ele faz a participação comigo no meu início, meu retorno como intérprete através de uma gravadora, com Você, Manhã de Tudo tudo Meu. meu. E eu fiquei encantada que ele cantou, parecia que ele falava português. Aí eu falei, por favor, fala você. Pelo amor de Deus, foi um só. Ele Aí insiste ele que a falou gente e ficou aprenda o muito legal. espanhol, é. Mas enfim, então eu acho que quando eu conheci o seu trabalho, Márcia, eu, eu fiquei tão apaixonada, eu fiquei tão encantada com a sua voz, porque eu acho que a gente também está num momento, não sei se até você pode me corrigir se eu estiver errada, né? A gente teve um boom, uma explosão de cantoras contralto nos anos 2000, mais ou menos, né? E elas vieram com aquela voz maravilhosa, voz forte, né? E eu acho que a gente está vivendo agora, assim, um pouco, voltando um pouco para aquela sonoridade dos sopranos, né? Então, acho que você que está aí, né, com esse trabalho maravilhoso, a gente está voltando àquela suavidade. Eu cito também Dora Morelenbaum. Gente, que cantora extraordinária, filha do Jaquinho Morelenbaum, né? A própria mãe dela também, a Paula. Então, são aquelas vozes suaves, né? Que a gente sente aquela leveza, sente vontade de ouvir. E o trabalho que vocês fazem, né? De trazer novos compositores e gravar aquilo que foi consagrado. Então, isso a gente precisa transformar, né? Esse palco, né? Da música que hoje está muito voltada, né, para a música sertaneja, para outros gêneros, a gente precisa trazer aquilo que está sendo redescoberto e coisas novas que estão chegando. Até citaria também o filho da Cássia Eller, tem um trabalho completamente diferente do que a mãe dele fazia, embora ele tenha toda uma projeção, né, de voz muito parecida com a da Cássia, mas ele faz uma linha dramática, né, uma coisa teatral, né? E é um garoto novo. E tem a cantora Daíra também, que gravou, lançou um disco só com canções do Belchior, numa interpretação rara também. Então, assim, tem tanta coisa boa, né, para a gente viver melhor. Acho que a gente vive melhor quando a gente está perto de música boa, daquilo que é nosso, dos nossos artistas. É isso aí. Bom,
Dani, a gente então termina o nosso Povos, porque são lives de algibeira, né? Pouca duração. E eu quero, antes Exatamente. da gente falar tchau, para valer, que você fale para o pessoal como te ouvir. E também vou avisar que vou deixar postado aqui no meu Instagram a canção, o vídeo da canção Fuso Horário, de Roberto Menescal e Linda. Reginaldo Mil, Reginaldo que Mil. Dani trouxe para as ondas do rádio, sendo a primeira pessoa que vai lá e põe a Márcia para tocar. Ê, Muita honra Dani, pra gente. olha, então vamos seguir a Dani, é só vir aqui na setinha para baixo. E Dani, muito obrigada mais uma vez. Dani Lapidos, essa voz, que é a voz da música brasileira na locução, né? É a voz do rádio, é uma voz padrão, uma voz bonita, Oh, essa é a onde invenção o do pessoal Jaime pode, Xavier. além de ser uma. Oi? Repete, Dani. Não, essa coisa de voz padrão foi invenção do meu amigo Jaime Xavier. Ah, mas você é, viu? Porque eu trabalhava em rádio e eu tenho um primo, ele já faleceu. Ele foi uma das vozes mais poderosas que eu já ouvi, o Marcelo Zamarian. E ele era como você, assim, era aquela voz padrão. E você é. Você é uma voz internacional. É Opa! impressionante. É. Agora eu quero fazer uma coisa, hein? A gente vai cantar junto. Ah, eu quero que o Quero te Fernando ouvir Parra nos cantando. acompanhe. Eu vou fazer umas aulas antes com você, Márcia. Onde que a gente te ouve, Dani? Vamos lá. Bom, eu apresento um programa chamado Mulher Brasileira. É um programa da Rádio Rio de Janeiro. No momento eu estou como apresentadora. É um programa onde eu também busco levar sempre artistas, né? A música de grandes artistas. Amanhã, inclusive, é aniversário do Lenine, né? Então, já assim, vou dar um spoiler aqui. Vou tocar Paciência, que é uma música tradicional dele, mas essa gravação tem a Cristina Braga tocando harpa. Então é incrível, maravilhosa essa gravação. Ela na harpa, com uma orquestra, maravilhosa. Então é um programa de entretenimento, todos os dias, de segunda a sexta, de 9 até as 9h55 da manhã, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, ou pelo site radioriodejaneiro.am.br, ou ainda na nossa live, né? Porque o programa é transmitido ao vivo pelo Facebook. Só acessar lá, Rádio Rio de Janeiro. Tá certo. Olha, mais uma vez, obrigada. E a gente continua nossos bate-papos nos nossos WhatsApps e sempre Sim, juntas. Muito obrigada, Dani. como você disse, a gente não se conhece pessoalmente, mas estamos sempre juntas e é uma amizade espiritual. Obrigada, Espiritual, sim, Márcia. com Muito certeza. obrigada. Com certeza. Um Obrigada a você. beijo. Então, Beijo. boa noite. Eu vou sair junto com você, não vou te tirar, não, porque eu tô tirando meus convidados. O que que é isso? Eu já vou tirar a live junto e a Tem mais gente amanhã, continua né? aqui amanhã. Amanhã tem mais, é. Amanhã, bem, com Paola Antoni, totalmente ó, fora do eixo. O que será que isso quer dizer? Quem conhece Paola sabe, quem não conhece, vale muito a pena estar amanhã conosco aqui às 8h30. Boa noite a todos, estamos saindo juntas.